Olá, meu nome é Juliano Mendes, estou aqui com Daniel Presser e o seu Gerhard Beutling para a segunda edição da websérie Cerveja Feita em Casa. Hoje vamos falar de equipamentos para a produção caseira de cerveja. Daniel, quais são os equipamentos necessários para produzir uma boa cerveja em casa? A gente vai precisar de 3 panelas. Essas panelas devem estar adaptadas com uma válvula para facilitar a retirada do líquido de dentro. Uma dessas panelas, além disso, vai precisar ter um filtro que a gente chama de bazuca. Além das panelas, a gente precisa de pelo menos 2 fogareiros para, aquecer essas panelas, um densímetro e uma proveta para fazer a medição da concentração de açúcar do mosto. A gente vai precisar de um termômetro que seja específico para alimentos, né? Ele tem que existir uma temperatura mais alta, uma colher grande para poder agitar o mosto dentro da panela. Nós vamos precisar também de um chiller, que é o equipamento que faz o resfriamento da cerveja depois da fervura. Também vamos precisar de pelo menos 2 fermentadores, que é onde a cerveja vai, fazer fermentação. Um desses fermentadores a cerveja vai fermentar e no outro ela vai maturar. A gente precisa também de uma balança que seja capaz de pesar alguns quilos e alguns gramas, alguns quilos para pesar o malte e alguns gramas para pesar o lúpulo, de um pires branco ou uma placa de toque para fazer o teste do iodo e uma pipeta para ajudar nesse teste, um moinho de malte para fazer a moagem, do malte, de um arrolhador de garrafas, que é uma máquina para fechar as garrafas também, e ainda para as garrafas a gente precisa de uma escova para lavar elas antes do invase, e uma seringa para fazer a adição de açúcar nessas garrafas para fazer a refermentação dela e produzir o gás carbônico para carbonatar a cerveja. A gente precisa também de uma escumadeira, que vai ser usada durante a lavagem do mosto para evitar que a água caia direto na cama de grãos, de mangueiras e conexões para ligar nas panelas, nas válvulas das panelas, e um borrifador e algum sanitizante para fazer a sanitização dos equipamentos. Ou seja, um laboratório quase completo. No caso de uma cervejaria industrial, seu Gerhard, os fermentadores são preferencialmente ou tem que ser de aço inoxidável, certo? Hoje o material usado é praticamente todo aço inoxidável, tá? Mesmo nessas cervejarias que a gente vê no mundo afora aí, que ainda tem cobre por fora, mas por dentro já é tudo aço inox. É decoração, tá? O cobre? O cobre só é decoração. Tá? Isso aí facilita a asepsia que é necessária numa cervejaria. No caso da cerveja em casa, eu já vi alguns cervejeiros caseiros fermentando em garrafas de vidro. É o mais comum ou não necessariamente? Não, hoje em dia é mais fácil de você encontrar baldes de plástico alimentício para fazer essa fermentação. O ideal seria, claro, todo mundo poder usar inox, mas inox é muito caro para quem está fazendo cerveja em casa. Então, as panelas normalmente são de alumínio, que é um equipamento bom o suficiente para isso, e os fermentadores são de plástico alimentício, aquele plástico branco, Que não solta sabor, não passa nada para a cerveja. Isso. Existem, aqui no Brasil é um pouco difícil de conseguir esse tipo de fermentador de vidro, mas ele é bastante comum nos Estados Unidos, o pessoal lá consegue com mais facilidade. Só para deixar claro, quando eu digo fermenta em vidro, não é garrafa de cerveja de vidro, São tanques de vidro, como se fossem pequenos tanques de vidro, de 20 litros, específicos para essa utilização, E é fácil, é possível adaptar o equipamento que tem em casa para roubar a panela da mulher para fazer cerveja ou fazer outras adaptações para diminuir esse investimento inicial, para ver se gosta mesmo e sem gastar tanto no começo? O ideal é ter as panelas específicas para cerveja, Se você for fazer uma feijoada e depois querer fazer uma cerveja, vai sair uma cerveja com um pouco de gosto de feijão. O que pode ser bom para reduzir o investimento inicial é comprar as panelas em alguma loja da sua cidade e adaptar elas em casa. Existem vários tutoriais na internet de como fazer isso, é um processo bem simples. Principalmente no caso das panelas, porque por elas serem muito grandes, quando você compra, o frete acaba ficando muito caro e elas demoram para chegar. Então tem várias adaptações que você pode fazer no equipamento para reduzir o custo, mas tem que tomar cuidado para isso também não prejudicar a qualidade da cerveja. E tem que principalmente tomar cuidado em tudo que vai se usar para fazer a cerveja que seja de utilização para alimentos. Tudo, o plástico do fermentador tem que ser um plástico alimentício. As conexões das mangueiras precisam ser também de algum material alimentício, como por exemplo o silicone. Então esse tipo de cuidado é bem importante se ter. As panelas, você falou, usam de alumínio, O alumínio teve dentro da história da cerveja um tempo bastante curto para ser usado, tá? Porque ele não era muito diferente da madeira.
A madeira precisava ser protegida para o líquido não entrar em contato e no alumínio a mesma coisa. Tanto que os barris de chopp, por exemplo, que eu acho que é o que é mais conhecido, tá? Mas eles tinham um revestimento dentro, um verniz, para a cerveja não entrar em contato. Porque a cerveja, querendo ou não, ela tem uma certa agressividade, né? Então, isso aí não pode influenciar, no caso, na produção? Assim, as panelas de alumínio, principalmente, tem que se tomar cuidado para não limpar elas com muita força. Você não pode arear as panelas para deixar ela brilhante, porque o próprio alumínio forma uma camada de óxido por fora que protege a cerveja disso. Então, a cerveja acaba não agredindo tanto o alumínio por causa dessa camada que se forma. Fica meio esbranquiçado. Isso. A panela vai parecer meio suja, assim, quando você olha para ela, mas é o processo normal, né? Para a cerveja caseira, isso é o suficiente, né? Quem tiver condições de investir no equipamento de inox também seria o ideal, mas aqui no Brasil principalmente é bastante difícil de encontrar esse tipo de equipamento, né? Não existe nenhum fabricante que faça especificamente isso, então você acaba tendo que mandar construir e aí fica muito caro. Bom, como nós já afirmamos no primeiro episódio, né, Daniel, seu Guerra, se faz cerveja com equipamento de menor qualidade e se faz com equipamento de melhor qualidade. Né? A gente viveu bastante isso na cervejaria, né, seu Guilherme? Sempre buscamos ter os melhores equipamentos possíveis, né? Facilita muito a vida do cervejeiro. Na reprodução do processo, na consistência, né, para que se busque sempre a mesma qualidade, as mesmas características na cerveja, para que não haja oscilação. Qual é a importância, tanto em casa quanto numa escala mais industrial, de se ter o melhor equipamento possível? Bom, a qualidade do equipamento com certeza ajuda, tá? E exatamente como é o ser humano que faz o produto, principalmente na indústria, quanto mais estiver automatizado, tá? Melhor produto, tá? Eu tinha um professor que dizia: tu pode fazer uma cerveja de má qualidade, mas mantém ela sempre igual, ou faz uma cerveja de boa qualidade. O que não pode ter são exatamente essas oscilações, tá? E como a cerveja é um produto muito sensível, tá? Variações de temperatura, tempos, afetam ela, e é um processo que eu sempre digo, na fabricação, na braçagem, tá? Ali é o coração. Erros que acontecem ali vão se transmitir até o final do produto, dificilmente podem ser corrigidos. Então é muito importante realmente você tirar certas funções do ser humano que faz erros, mesmo sem que ele queira fazer isso. Um controle importantíssimo, fundamental, é o de temperatura, certo? Temperatura e tempos. Temperatura e tempo, ou seja, termômetro bom, né? Termômetro bom e controlar os tempos, né? Tá certo. Para quem quer comprar o equipamento e começar a produzir, quais são os locais, as lojas, na internet, onde é que se encontram os melhores equipamentos para fazer cerveja em casa? Equipamentos e insumos, né? Hoje em dia você encontra basicamente tudo na internet, né? Tem algumas lojas especializadas que vendem tanto equipamento quanto insumo, como por exemplo a WE, representações do Rio Grande do Sul, a Master Brau aqui de Joinville, que vendem os equipamentos e os maltes, né? Alguns equipamentos você pode comprar nas lojas aí da sua cidade, como por exemplo as panelas, você pode comprar em lojas de equipamentos para cozinha industrial, principalmente, que tem as panelas maiores, né? Fora isso, a maior parte das coisas você vai acabar comprando pela internet, principalmente os insumos, porque é mais difícil de ter uma loja física na cidade que venda malte fracionado para você, né? Daniel, uma recomendação rápida para quem quer começar hoje. Qual é o tamanho, quantos litros um cervejeiro caseiro iniciante deve iniciar? A maior parte dos equipamentos que você vai achar para fazer cerveja são de 20 a 30 litros, né? Esse é um volume bom para quem está começando. O ideal, normalmente, é que quem vai começar a fazer cerveja faça com um amigo, porque é um processo bem trabalhoso, né? Você vai estar lidando aí com equipamentos pesados, equipamentos que vão estar quentes, né? Então você precisa ter bastante cuidado. E uma pessoa para te ajudar nisso ajuda bastante no processo. Essa quantidade de 20 litros, isso tem algo a ver com os amigos que chegam em casa daí para depois degustar o produto? Com certeza. Muito mais do que isso, você vai passar muito trabalho e vai ter que basicamente ter muitos amigos para distribuir a cerveja. 20 litros é uma quantidade que você consegue fazer uma festinha bem legal. Legal, pessoal. Bom, esse foi o segundo episódio da websérie Cerveja Feita em Casa. Teremos mais 6 episódios pela frente. Convidamos vocês a continuar nos assistindo.